Em termos Qual é gerais, a carta do ano é a força. E isso significa que será um ano de alguns desafios, em que, do modo geral, todas as pessoas vão ter que ter alguma capacidade de se organizarem, de darem a volta por cima, e esta é uma excelente notícia, portanto vão conseguir dá-lo. Por vezes esta é mesmo uma carta daquelas que não terão tempo para arregaçar as mangas, vão ser mesmo que avançar e vai ser um ano desafiante, mas muito bem sucedido. Que bom, que bom, que bom. Olha, eu gosto de boas notícias. Aliás, eu só gosto de boas notícias, mas ninguém gosta. Claro. Então vamos signo a signo. Começamos pelo Carneiro. Então o Carneiro, nós temos para a tendência do signo Carneiro a carta 5 de ouros, que vem dizer que esta carta vem falar de algum ano em que estes nativos vão, no fundo, resolver aqui algumas consequências do seu passado, ou seja, situações que eles acharam pendentes do ano anterior ou de outros anos, eles vão ter que resolvê-las este ano. Isto vai ser a maior tendência. Depois vamos ter como desafio o 3 de ouros, ou seja, o desafio e no fundo também um bocadinho o ponto forte, ou seja, o que é que eles vão ter? Eles vão ter como ponto forte o crescimento, apesar de haver aqui algumas dificuldades, eles vão conseguir seguir o seu caminho, vão à luta, vão fazer contactos, vão fazer crescer. Esta é muito uma carta de crescimento, muito em termos profissionais, em termos financeiros, em termos de materialização de objetivos. Portanto, por mais que há desafios, mas conseguem superá-los e conseguem concretizá-los. Depois temos também como esta, no fundo, é a carta do desafio também. Ou seja, exatamente, o desafio que é, no meio de algumas adversidades que eles vão ter, eles têm a sabedoria do Papa. O Papa vem dizer que eles vão ter o conhecimento, vão saber ter a sabedoria interior para conseguirem tomar as decisões mais maduras e, no fundo, têm que se focar muito nisso. Muito bem. Continuamos. Depois, vamos para o Touro. Os nativos de Touro, temos com a carta o Valete de Ouros. O Valete de Ouros vem dizer como tendência que estes nativos vão querer fazer muitas coisas, vão estar com muita vontade de novidades, novos impulsos, de correrem atrás daquilo que eles querem e vão conseguir fazê-lo. E vão ter como ponto forte o 2 de Copas. O 2 de Copas vai falar de parcerias que eles vão realizar, de fazerem tudo com muito amor, com muita harmonia, que no fundo é muito dentro da energia deles, que é venusiana. Depois vão ter como... É verdade, somos criaturas de paz, não é? Exatamente. E, no fundo, aqui o desafio vai ser com a Rainha de Paus. Ou seja, a Rainha de Paus vem dizer que o que vai, por vezes, ser um bocadinho mais difícil para eles vai ser a concretização, vai ser o irem à luta, o irem conquistar. Por vezes pode-lhes dar alguma preguiça, demorarem algum tempo a concretizarem as suas ideias, mas vão conseguir fazê-lo de uma forma muito bem sucedida. Ora, depois vamos para os Gêmeos, que eu não sei o seguimento todo, claro. Não há problema. Os geminianos têm a carta, o carro. O carro vem dizer que é como se eles fossem... Este ano vai ser um ano em que eles vão seguir uma viagem. São eles próprios que decidem, são eles próprios que definem o seu próprio rumo, o seu próprio caminho. Vão ter alguns obstáculos que eles vão ultrapassar todos, mas vai ser muito da cabeça deles que vai pôr tudo em funcionamento. Ou seja, não vale a pena pensar que vai haver uma construção à volta deles, não. Eles têm que acreditar nas suas ideias e seguir os seus objetivos. Vão ter como ponto forte o As de Espadas, que vem dizer que eles vão ter... As espadas fala sempre de inícios de pensamentos, inícios de projetos. Portanto, algo vai ser iniciado, vai ser o ponto forte, eles vão pensar em muitas coisas, mas vão ter que saber concretizar. Isso vai-nos chegar aqui com a carta, que é precisamente esta, do desafio, que é o As de Ouros. O As de Ouros fala-nos de uma concretização, do início de uma concretização. Então eles vão ter, por um lado, o ponto forte de terem as ideias, mas o desafio vai ser concretizá-las efetivamente. Os nativos de Caranguejo chegam-nos com a carta o Cavaleiro de Copas. O Cavaleiro de Copas, que tem muito dentro da energia do caranguejo, é muito dentro da energia do amor. No fundo, esse será o GPS deles. Eles vão ter um ano em que eles vão concretizar tudo aquilo que eles querem, segundo aquilo que eles sentem que é o melhor, vão correr atrás daquilo que faz realmente sentido para a vida deles. Vão ter como... Desafio? Ponto forte. Como ponto forte. Vão ter como ponto forte os enamorados. Os enamorados significa que eles vão ter que fazer algumas escolhas e vão saber escolher. Porquê? Porque os enamorados falam sempre do escolher com o coração, de tomar as decisões segundo aquilo que mais lhes faz sentido. Portanto, isso para eles vai ser facílimo, porque eles são super sensíveis. E vamos ter finalmente como
Desafio, o dependurado. O dependurado vem dizer que, embora possam existir algumas dificuldades na concretização dos seus objetivos, eles vão ter precisamente que as ultrapassar. Vai ter que haver aqui, por vezes, eles podem barrar um pouco em algumas dificuldades em que eles querem concretizar, já sabem o que querem, já sabem o que sentem que faz sentido no caminho deles, mas sentem-se um bocadinho bloqueados. Ou seja, tem que ter aqui especial persistência. Exatamente. Não é? Ou seja, não desistir perante as adversidades que entretanto se colocam, não é? E também, inclusivamente, poderem pedir ajuda, que o pendurado também fala muito do quando temos algumas dificuldades, podemos ter amigos à nossa volta que nos podem dar a mão e nos auxiliar. Não querer fazer tudo sozinhos, mas socorrer de quem está à nossa volta. Exatamente. Leão. Os nativos de Leão chegam-nos com a carta 4 de espadas, como tendência. Esta carta vem dizer que, embora isto não tenha muito a ver com a energia dos leoninos, eles vão ter um ano em que vão dar a pensar muito, vão ter alguns momentos de paragem, que eles vão estar a refletir com eles próprios, mais dentro da energia do pensarem, do definirem. Eventualmente aqui algumas preocupações, inclusivamente, para tomarem decisões vão demorar algum tempo. Vão estar mais introspectivos do que é habitual, é isso? Mais introspectivos, exatamente. O ponto forte chega-nos com a carta o Rei de Ouros, que significa que, embora eles possam ter alguma dificuldade em ir para a frente, em se libertar um bocadinho dos pensamentos, eles vão materializar algumas coisas, ou seja, vai haver alguns objetivos que eles vão definir muito bem e esses pelo menos serão concretizados. O desafio chega-nos com a carta Rainha de Copas, que significa que eles vão ter como... O desafio vai ser, no fundo, sentirem o caminho certo para percorrer, ou seja, dentro do caminho e dentro das opções que eles vão ter, que eles vão tomar, eles vão ter que sentir aquilo que mais lhes faz sentido. Ok? Consegue explicar isso um bocadinho melhor? Fazer aquilo que realmente eles gostam, no fundo, que seguirem um caminho de acordo com aquilo que eles mais querem, que mais os faz sentir bem, mais os faz sentir em harmonia. No fundo, isso vai de acordo com esta tal introspeção que estava aqui a falar. Não é? Ou seja, se estão mais introspectivos, provavelmente tirarão as suas conclusões e quererão seguir aquilo que lhes faz sentido. Exatamente. Não é? Provavelmente. Okay. Depois, vamos para Virgem. Virgem. Ora bem, os nativos de Virgem chegam-nos com a carta 8 de Ouros, que é muito dentro da energia do Virgem. A carta 8 de Ouros fala-nos de um trabalho muito minucioso, muito perfeccionista, estarem muito integrados naquilo que estão a fazer. Então essa vai ser a tendência geral ao longo do ano e que tem muito a ver com a energia deles. O rigor vai estar sempre presente. Depois vão ter como ponto forte a carta do julgamento, que significa que eles vão estar muito a fazer comparações, a comparar as situações que aconteceram no passado com o presente e, no fundo, a fazer o seu crescimento a partir daí. Depois vão ter como desafio a morte. A carta da morte fala-nos de colocar o livre-arbítrio em funcionamento, ou seja, tomarem decisões, cortarem com tudo aquilo que já não lhes faz sentido e seguirem o seu caminho. Portanto, este vai ser, no fundo, ou seja, essa é uma carta de transformação, a morte, exatamente, não é? Exatamente. E é também, não sei, pergunto, é uma carta também de fecho de ciclo ou não? Sim, é uma carta de fecho de ciclo. Às vezes as pessoas assustam-se, ai, morte, quer dizer, não é porque não vai morrer. Claro. É uma carta de fecho de ciclo, mas é uma carta em que somos nós que decidimos. Ou seja, é como se os nossos guias espirituais nos dissessem que chegou o momento de colocarmos o nosso livre-arbítrio em funcionamento, de quebrar ciclos, de algo já não faz sentido a partir deste momento, vamos fazer mudanças. E as pessoas depois têm a sua liberdade de escolherem fazê-las ou não fazerem. E no fundo aqui o desafio para estes nativos é façam essas mudanças quando alguma coisa não fizer sentido. Muitas vezes as pessoas entregam-se a uma profissão que não gostam e envolvem-se em relacionamentos durante muito tempo e não tomam decisões. Esta carta vem alertar precisamente há mudanças a fazer, não estão felizes a fazer aquilo que estão, então façam essas mudanças. Então, os nativos de Balança chegam-nos com a carta 6 de Paus, que podem falar de uma tendência muito positiva, uma tendência de reequilíbrio. Este ano será um ano que eles têm, em que eles fizeram um trabalho muito positivo em anos anteriores e então agora, no fundo, vão colher os frutos, um reequilíbrio, uma evolução positiva. Vão ter como ponto forte a carta destas espadas, que embora tenha assim a estar um bocadinho difícil. É muita espada cravejada na mesma criatura. Exatamente. Ela vem dizer que estas espadas, no fundo, elas vêm dizer que vai chegar o final de um ciclo. No fundo, o ponto forte é que eles vão conseguir, no fundo, matar todos os problemas que eles têm. No fundo, é ótimo. Portanto, é uma carta. Todo tarot tem uma carta. A carta tem sempre um lado positivo e, no fundo, é este o ponto forte, que eles poderão ter alguns problemas ao longo do ano, mas vão conseguir resolvê-los todos. Já fica tudo enterrado no passado. Portanto, vai ser perfeito. E depois chega-nos como desafio a carta 7 de Paus. Então, o desafio com o 7 de Paus vai nos indicar que vão existir alguns obstáculos pelo caminho e eles vão ter que definir alguma estratégia para os ultrapassar. É claro que isto acontece sempre.
Muito bem, depois vamos para Escorpião. Os nativos de Escorpião chegam-nos com a carta à Lua, que significa que durante este ano estes nativos poderão sentir algumas das suas expectativas frustradas. Poderão sentir que há alguma indefinição no seu caminho, há algo que eles queriam que se concretizasse e que não se concretiza. Poderão, por vezes, sentir-se também muito pensativos. Esta carta também fala de alguns jogos, de algumas intrigas à sua volta. No fundo é fácil, é só não se envolver nelas e tomar uma atitude o mais correta possível. Esta é a tendência. Depois temos como ponto forte o Cavaleiro de Ouros, que vem ajudar à concretização. Ou seja, embora exista esta tendência de indefinição, eles vão conseguir concretizar tudo aquilo que eles querem com sabedoria. Depois vamos ter aqui como desafio a carta 4 de Copas. A 4 de Copas